Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Milaré. No encontro de hoje, nós convidamos uma expert para falar sobre as decisões do STJ, as famosas súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria ambiental. Para conversar conosco, nós estamos recebendo a querida Cristiane Jacuti, advogada, especialista em direito ambiental, mestre e doutora em direito ambiental, e é uma presença aqui muito desejada pela gente, porque ela tem preparado aqui uma verdadeira aula sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Juliana. Prazer é meu. Além de um prazer, acima de tudo, uma honra estar aqui no Conexão Milaré com vocês. Milaré é uma referência para todo mundo que está aí militando no direito ambiental. Eu acho que todos nós demos os nossos primeiros passos, né, através do Milaré. E não só os primeiros passos, mas ele nos acompanhou durante toda a nossa formação e continua sendo uma referência em toda a nossa atuação. Então, é, acima de tudo, uma honra estar aqui hoje com vocês e poder bater esse papo e compartilhar um pouquinho sobre as decisões do STJ em matéria ambiental. Muito obrigada, Cristiane. Vai ser uma delícia esse nosso bate-papo, tenho certeza. E vamos começar, porque a gente tem muita coisa para conversar. Então, Cris, nós conversamos aqui para a gente comentar um pouco sobre os precedentes do Superior Tribunal de Justiça em matéria ambiental, né? Foram editadas determinadas súmulas de matéria ambiental, que a gente vai comentar aqui, mas queria te pedir para começar a contar para a gente do começo. Como é que a gente chegou nessas súmulas do STJ e o que elas significam para a gente que trabalha com o direito ambiental? Joia, Jo, eu acho super importante mesmo a gente começar do começo. E aí, dando um passo ainda mais atrás, né? Quando a gente para pensar no direito ambiental, do que ele trata, o que ele significa, a emergência desse ramo do direito. Inicialmente, assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar o direito ambiental, eu comprei lá eu tenho a primeira edição, né, do livro do Milaré, foi a minha primeira obra de direito ambiental, ainda sem ter aquela noção do que exatamente tratava, né? A gente pensava que era um direito muito mais relacionado à proteção da natureza, estritamente relacionado à proteção dos bens ambientais, mas no nosso dia a dia a gente vê que a questão é muito mais ampla, né? Um direito eminentemente relacionado com as atividades econômicas, relacionado com o nosso dia a dia, com o nosso modo produtivo, né? Com os nossos hábitos. A gente respira direito ambiental em tudo que faz, e de uma amplitude enorme, né? Que vai de tutela de recursos hídricos, biodiversidade, agora com a emergência de mudanças climáticas, os temas são... Já estamos falando de direito ambiental em mercado financeiro, em contratos bancários, em cadeia produtiva. Então, é de uma complexidade muito peculiar quando comparada aos outros ramos do direito. Acho que esse é o primeiro ponto de partida, né? E quando a gente pensa nessa complexidade e trazer essa complexidade para dentro do Poder Judiciário, para ser uma análise da tradicional ali do processo civil, eu costumo dizer que o judiciário é o pior lugar para a gente discutir uma questão ambiental, né? Que é de um reducionismo pela via processual, mesmo com todas as benesses aí da ação civil pública, com toda a tentativa, né, de ampliação do processo coletivo, mas a gente acaba caindo num ritualismo processual, numa formalidade que é muito minimalista dentro de tanta riqueza, de tanta peculiaridade, de tanta coisa envolvida dentro do direito ambiental. Então, acho que o primeiro grande ponto é a amplitude desse ramo do direito e a complexidade de trazê-lo para dentro de uma discussão judicial. A despeito, né, de ser de extrema importância também, como os nossos tribunais vêm se posicionando em relação à matéria. E aí, até dentro também desse contexto, né, já fazendo uma ponte aqui com as súmulas, que a gente vai falar daqui a pouco, acho que um ponto importantíssimo é como a questão ela reverbera nos últimos anos.
né? A gente tem aí uma ascensão da discussão, uma amplitude, além das temáticas, né? Cada vez mais conflitos, os mais diversos, e isso chegando aos tribunais, e os tribunais dando a sua resposta, dando o seu posicionamento em relação aos diversos entendimentos. E as súmulas, né, do STJ nada mais são do que uma tentativa de consolidação de alguns entendimentos em relação às principais temáticas que chegaram, né, nos tribunais. Mas um outro ponto também que eu destacaria aqui é que exatamente pela complexidade das questões ambientais, a gente precisa ver as súmulas com um olhar um pouco mais crítico, com um olhar um pouco mais profundo e tentando entender o que está no pano de fundo para aquela decisão e o que isso significa em termos de repercussão prática. Até porque a gente não tinha, até o Código Civil do CPC, né, de 2015, um sistema de precedentes, né, jurisprudenciais, não havia uma obrigatoriedade propriamente dita de acompanhar, isso não estava materializado, isso não estava regulamentado. E com o CPC de 2015, a gente tem esse sistema de precedentes, essa determinação, né, de que as decisões de segunda instância devem estar, os juízes devem uniformizar sempre que possível essa jurisprudência no intuito de mantê-la estável, de mantê-la íntegra, coerente, seguir os enunciados e as súmulas dos tribunais superiores. E, na verdade, a gente tem que também analisar a situação fática, né, se está de acordo com aquela questão que gerou aquele entendimento, que gerou aquele precedente. Eu acho que o começo, aí, o ponto de partida para a gente analisar as súmulas, a gente entendeu o que são exatamente essas súmulas, não só do STJ, mas dos outros tribunais, como é que é essa incorporação, né, no sistema de precedentes, o que precisa ser ou não observado, e, além disso, quais são os desafios que a gente encontra, né, especificamente em relação às súmulas do STJ em matéria ambiental. Bom, um ponto, Ju, que a gente precisa ter atenção em relação às súmulas é que os enunciados, né, eles são bem sintéticos, eles são bem objetivos, e por detrás deles tem sempre um caso concreto, com uma série de especificidades, com uma série de peculiaridades, que levaram aquele entendimento, que levaram aquele convencimento. Então, na aplicabilidade da súmula no caso concreto, se a gente, aí respondendo a tua pergunta, né, de repercussão jurisprudencial dessas súmulas, acho que um ponto importante, principalmente no direito ambiental, e aí eu volto a repetir, né, devido à amplitude da questão, à complexidade da questão, é a gente entender esse pano de fundo. Porque, diferentemente das súmulas de tributário, de consumidor, né, onde os verbetes eles são bem objetivos, bem direcionados, aqui a gente tem uma certa amplitude de conceitos. Então, se por um lado a gente está buscando sistematização de entendimento, se por um lado a gente está buscando a celeridade processual, por outro, a gente também não pode abrir mão, né, das especificidades do caso concreto e aplicar literalmente a súmula sem fazer essa ponderação. E aí eu acho que um ponto que eu destacaria, né, principalmente levando em consideração toda a sistematização da rede de precedentes judiciais, que veio aí positivada com o novo CPC, na hora de aplicar a súmula, é entender exatamente se aquele caso concreto que está sendo levado ali, né, à análise, ele tem, de fato, uma conexão com os precedentes que levaram à formalização das súmulas. Outro ponto também que a gente chama atenção é verificar se a súmula está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Porque, às vezes, eu tenho uma súmula com um enunciado amplo e eu tenho excepcionalidades dentro da legislação ambiental
que me autorizam essa situação, ou me levariam aí a uma conclusão diferenciada, né? Outros pontos também, né, a verificação dessa compatibilidade fática, dos fundamentos que determinaram a decisão, se tem alguma peculiaridade ali a embasar um fundamento diferente. Então, é um pouquinho mais de cuidado na aplicabilidade dessas súmulas, levando esse contexto fático e esse contexto de precedentes para o caso concreto, para o caso específico que elas vão ser aplicadas. E aí, no ambiental, eu particularmente assim, faço essa ponderação, tomando por base, né, a amplitude dos enunciados, e muitas vezes, né, em algumas delas, a gente vai observar, vamos falar delas daqui a pouquinho, a gente vai observar que nem sempre é uma posição dominante, que a despeito da súmula ter sido editada, eu ainda tenho a controvérsia dentro do STJ em turmas distintas, né? Ou o assunto ainda não acabou, eu tenho outras situações muito parecidas que ainda continuam sendo discutidas. Então, outro ponto também, a súmula precisa ser olhada à luz dos precedentes, à luz das suas peculiaridades, na aplicabilidade prática, e não necessariamente o fato de eu ter tido a súmula significa que a questão está morta e enterrada. Pelo contrário, eu ainda, para a maioria delas, eu ainda tenho uma série de questionamentos, uma série de discussões, e aí de desdobramentos, né, até do mesmo assunto que não foram tratados na súmula, não ficaram encerrados ali. Esse ponto que você está trazendo, Cristiane, sobre a necessidade de a gente avaliar um caso concreto, é algo de extrema relevância, porque a tendência é sempre a gente verificar se o assunto já está simulado, e a gente tende a pensar que o fato de já a súmula já existir, ela é auto-aplicável para todo e qualquer caso, né? E o que você está trazendo é que, na verdade, não. A gente tem que entender que aquele enunciado trazido pela corte, ele é aplicável para os casos que tiverem as condições analisadas idênticas, né? É um precedente de uniformização de jurisprudência, é verdade. A tendência é que as decisões sejam cada vez mais no mesmo sentido, mas a gente tem sempre essa restrição. Cristiane, aproveitando isso, queria te perguntar, então, para quem está chegando agora, que súmulas, de que enunciados nós estamos falando, né? Que súmulas são essas sobre as quais o STJ se debruçou e emitiu o seu entendimento? Bom, Ju, até 2018, o STJ tinha aí um posicionamento bem tímido, né, em termos de súmula em relação às questões ambientais. A única súmula que a gente tinha que falava, né, que fazia referência expressamente à questão ambiental, é uma súmula de 2010, a súmula 467, que estabelecia, né, o prazo de 5 anos e aí 5 anos contados, né, a partir do término do processo administrativo, como o prazo prescricional da pretensão da administração pública de promover uma execução por multa ambiental. Essa súmula, na verdade, ela advém aí de uma discussão, né, se aplica a questão ambiental, o prazo tradicional da prescrição do processo administrativo, e alguns doutorandos entendiam que não, que a questão ambiental era muito específica, não podia fazer analogia, isso não estava previsto especificamente na legislação ambiental, então não podia simplesmente importar por uma analogia. E a súmula 467, ela vem colocar aqui, né, um pouquinho dessa tentativa exatamente, né, de trazer um pouquinho de segurança para a questão e falar, não, sim, se aplica o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão da prescrição punitiva da administração pública. O assunto terminou, só para a gente também já dar um gancho aqui na repercussão que ainda continua, né, ainda se tem muita discussão quando começa a contar esse prazo, né? Estabelece, ok, o prazo de 5 anos a partir do término do processo administrativo, mas quando é o término do processo administrativo? E aí, em relação a isso, a gente tem decisões judiciais até muito distintas,
né, considerando várias hipóteses desse término. Por exemplo, uns já vi julgados considerando que o ato, né, o último ato no processo, com pedido de arquivamento, ou a emissão do boleto. O entendimento atual, assim, pelo menos o que eu vejo mais dominante, e que eu achei interessantíssimo até quando eu me debrucei sobre isso, é que seria o dia seguinte do vencimento do pagamento, porque quando termina o processo administrativo, né, com um indeferimento, o autuado ele recebe uma notificação com uma data para poder pagar aquela multa, cujo recurso foi indeferido. E o entendimento majoritário que eu tenho visto é de que seria no dia seguinte do vencimento da multa, porque até então ele estaria no prazo para pagar. Mas só para a gente ilustrar aqui que a súmula ela avançou num ponto, mas a gente ainda tem dúvidas quanto a outras questões tão importantes, né, relacionadas ainda à pretensão punitiva. Mas até então, essa era a única súmula sobre a questão ambiental. O que aconteceu foi que em 2018, 2018 foi um ano muito rico de discussões sobre as questões ambientais no STJ, e foram editadas mais 5 súmulas, e basicamente relacionadas, né, à atuação do Ministério Público, à teoria do fato consumado, que tem um pano de fundo muito forte com as áreas de preservação permanente em áreas urbanas, e 3 súmulas relacionadas à responsabilidade civil. Então, para quem está chegando agora, né, e se familiarizando um pouquinho com as súmulas, a gente fala também rapidamente aqui um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, a segunda súmula, que a gente destaca, né, que na verdade foi a primeira de 2018, se refere, consolida, é a súmula 601, e ela consolida a legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos de consumidores, ainda que estejam relacionados à prestação de serviço público. Essa súmula não é propriamente uma súmula assim, né, tão ambiental quanto as outras, que digo tão ambiental quanto as outras, no sentido de que a gente está acostumado ali a lidar, né, no dia a dia, que tem uma aplicabilidade mais diuturna para a gente, mas ela é interessantíssima, porque além de repetir o óbvio, né, de tratar da questão da legitimidade do Ministério Público na ação civil pública, que vem aí se consolidando de maneira, né, muito rica desde da Lei de Ação Civil Pública, ela consolida também para a questão de prestações de serviços públicos, que está muito relacionado a questões ambientais de uma forma ainda que indireta, né, esgotamento sanitário, saneamento como um todo, né, esgotamento sanitário, resíduos, e que eu chamaria de novos problemas da questão ambiental, novos e graves problemas da questão ambiental. Quando o direito ambiental começou, os nossos problemas eram emissões industriais, eram efluentes industriais, e hoje a gente sente ali na pele, de uma forma mais pulverizada, né, o acesso aos serviços públicos e consolidar, né, consagrar essa atuação do Ministério Público também na defesa dessa prestação de serviços dos consumidores, nessa prestação de serviços públicos, foi um posicionamento super interessante do STJ. A outra súmula, também na sequência, né, em 2018, em maio de 2018, foi a súmula 613. Essa é uma daquelas que a gente reporta com um enunciado bem amplo, né? Súmula 613 é categórica em dizer que não se admite a teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Eu reportaria aí 2 observações, né? A súmula 613. Primeira, os precedentes. É uma súmula que tem aí um lastro, a maior parte dos precedentes da súmula 613 estão relacionados às edificações em áreas de preservação permanente urbanas. E esse tema é de uma complexidade enorme, porque o conceito de APP ele vai aumentando ao longo do tempo, né? O regime jurídico vai modificando ao longo do tempo, e a gente tem situações, e paralelo a isso, a gente também tem legislações estaduais, legislações municipais, e a própria legislação federal que excepciona essa possibilidade. Então,
a gente não está falando aqui de APPs, de edificações em APPs irregulares, sim, elas são um ponto da questão, elas existem, mas a gente está falando de edificações em APPs que eventualmente aconteceram, né, ou sob a égide da legislação vigente na época, né, antes de uma determinada alteração, ou se estabeleceram sob a égide aí de uma legislação estadual ou municipal que validava aquela situação, ou ainda sob o entendimento de que prevalecia a lei de parcelamento do solo, os limites da lei de parcelamento do solo em detrimento do Código Florestal. E a súmula 613 é de 2018, e essa temática, né, de essa dicotomia entre lei de parcelamento do solo e Código Florestal só veio a ser decidida agora, recentemente, também no STJ, agora há 2 meses atrás. E ainda não transitou em julgado, ainda está passível de embargos para modulação dos efeitos da decisão. E em relação à teoria do fato consumado, especificamente, eu concordo demais, assim, que ela não seja mesmo admitida no direito ambiental. A teoria do fato consumado é que visa aí, né, legitimar uma situação fática que se prolongou ao longo do tempo, e a própria aceitação dessa teoria é controversa no STJ, tem temas que eles aceitam, tem temas que não aceitam, e tem temas que depende ali muito da situação fática, né, do que está por detrás daquilo. Acho que justificar o fato consumado para perpetuar, né, ou uma ilegalidade ou algum tipo de poluição, isso não se justifica de maneira alguma, né? Poluição, não há direito nenhum adquirido à poluição. Mas, especificamente, né, tomando por base o precedente das APPs em áreas urbanas, a gente tem um contexto fático e jurídico que, do meu ponto de vista, precisaria ser examinado no caso concreto, né? A teoria do fato consumado, ela não tem que ser alegada para legitimar nada disso, mas existem outros pontos no caso concreto que eventualmente podem aí tá levando, né, a um entendimento diverso. E eu até chamaria atenção também em relação à súmula 613, porque é uma súmula de uma repercussão enorme, né? A gente pensa que todas as cidades do país, elas têm a situação fática das ocupações em área de preservação permanente urbana. Mas até da executividade da decisão, do cumprimento da decisão, o que significa isso na prática, né? Qual é a repercussão disso na prática? E também chamando a atenção para a Lei de Introdução ao Código Civil, a LINDB, que traz também para a gente essa reflexão, né? Quando eu tenho um determinado posicionamento judicial, que deve se levar em consideração aquele entendimento vigente da época, ou a repercussão disso em termos de custo social, propriamente dito, em custo ambiental, não falo em custo ambiental, mas nos efeitos dessa decisão na prática, se eventualmente não vai ser um impacto muito maior do que a situação atual, enfim, as repercussões da aplicabilidade, né, de não se admitir as APPs urbanas, né, construções em áreas de preservação permanente urbanas. Ainda que a gente esteja aí na expectativa, né, de como é que vai ser a modulação dos efeitos dessa decisão a partir do julgamento do tema 1010 do STJ. Eu não queria te interromper, Cristiane, mas você tocou num assunto que não tem como a gente ouvir, né, conversar sem dar um pitaco aqui também, que me chama muito a atenção. Primeiro, que você destacou muito bem, né? Teoria do fato consumado, ela não se confunde com a noção de áreas consolidadas, né? Áreas consolidadas, perda da função socioambiental das APPs, elas são todas questões que percorrem outras searas, outras discussões que não têm a ver com a teoria do fato consumado, que é uma teoria específica, defendida por alguns, como um dos argumentos para que as construções em APPs fossem autorizadas, né? E o STJ, então, decidiu que essa
teoria em específico não se aplica a essas situações. Muito bem, achei essencial esse seu esclarecimento. Mas uma outra questão que você levanta, que mereceria um programa só para a gente falar sobre isso, é o fato de que, ao editar esse enunciado, essa súmula, o STJ ele tenta pacificar, ele tenta uniformizar o entendimento ou as decisões sobre o uso, a ocupação de APPs em áreas urbanas. E aí, faço uma crítica, aqui te interrompi para fazer a crítica, que eu disse que eu não dava para ouvir sobre esse assunto sem fazer esse comentário, de que eu não vejo de que forma o STJ está, de fato, ajudando a uniformização de jurisprudência nessa matéria, tendo em vista que uma das questões que você levanta é a necessidade de se analisar a situação do caso concreto, inclusive o contexto histórico de ocupação e de legislação a respeito disso. Então, nós temos uma realidade fática, que é da ocupação da maior parte das cidades brasileiras das APPs, porque se discutia até o Código de 2012 a aplicabilidade do Código de 65 às áreas urbanas, e havia um entendimento de que deveria prevalecer a lei de parcelamento do solo e o Código de Posturas Municipal, ao invés do Código Florestal, e a questão da regularidade das ocupações que foram autorizadas dentro desse contexto histórico legislativo. Então, é uma questão, assim, palpitante, a gente teria que conversar bastante sobre isso, porque isso, junto com o julgamento do tema 1010 do STJ que você estava referindo, que é essa questão da ocupação das APPs, né? Agora, recentemente, dizendo que a gente não poderia ocupar as APPs, que deve prevalecer a lei florestal, o Código Florestal, sobre a lei de parcelamento do solo. Essa discussão por si só merece um tempo aí para a gente se dedicar a avaliar, mas eu achei essenciais essas tuas colocações e importante a gente destacar que nem sempre esses enunciados emitidos, eles servem para unificar as decisões, porque as questões do mundo real, elas são muito mais ricas e cheias de detalhes que exigem que os julgadores se debrucem, né, sobre essas peculiaridades do caso concreto. E aí quero aproveitar para te perguntar aqui quais os outros enunciados que a gente tem, e se esses outros enunciados tiveram mais sorte na uniformização de jurisprudência do que essa súmula 613 aí sobre a ocupação das APPs. Não, Ju, excelente suas colocações. Eu acho que você resumiu de uma forma brilhante. É exatamente isso, né? Quando eu tenho ocupação em APP, não, teoria do fato consumado não é uma teoria jurídica hábil a legitimar nada, né? No entanto, dentro dessa peculiaridade das ocupações em APPs, exatamente pela complexidade, pode ter outras situações a serem levadas em consideração no caso concreto, que eventualmente legitimariam aí, dariam uma certa legitimidade, uma legalidade à edificação, ao ato praticado. E aí, só a título de exemplo, como a gente colocou, né, eventuais legislações estaduais ou municipais que no exercício aí da competência concorrente, né, do artigo 24, poderiam tratar daquele tema, ou do artigo 30, no caso dos municípios, e que, até que sejam declaradas inconstitucionais ou não conforme, né, à Constituição, são presumivelmente como válidas. Então, se a gente pensa naquelas normas aqueles projetos de parcelamento do solo que foram aprovados sob a égide de uma legislação municipal que presumia como válida a lei de parcelamento do solo, né, aquele contexto de entendimento geral, né, que se colocou na época. Acho que é isso que a LINDB também traz para a gente nesse resgate da aplicabilidade da súmula 613 no caso concreto, e acho que mais ainda, né, da repercussão do julgamento do tema 1010, porque ele é até muito mais afeto, né, a essa questão, a essa importância propriamente do que a súmula 613.
E fazendo aqui o último parêntese também em relação à súmula 613, para a gente partir para as outras, eu tenho a própria legislação ambiental vai excepcionar situações em que ela permite a teoria do fato consumado, né? Vide aí a regularização de áreas consolidadas em áreas rurais, excepcionada pelo próprio Código Florestal, né? O mesmo que traz o regramento da metragem da APP, ele excepciona esse regramento em áreas rurais consolidadas, e também em algumas áreas urbanas que podem ser passíveis de regularização através de projetos específicos, né, de regularização fundiária. Então, nada mais eu tenho na prática, embora eu não tenha a expressão fato consumado, o que eu tenho é uma saída jurídica, um respaldo jurídico, sim, para legitimar situações que se perpetuaram no tempo e que, portanto, são consolidadas. É que a gente até queria fazer as referências aqui, né, nessa reflexão das súmulas, em relação à aplicabilidade das súmulas. Eu gosto muito das reflexões do Diogo Marinoni, quando ele trata especificamente dos precedentes judiciais, e também, aí, especificamente no caso da súmula 613, do Floriano de Azevedo Marques, que foi um dos autores da LINDB, e ele traz muito essa reflexão, né, de se levar em consideração o entendimento jurídico dominante, né, da repercussão das decisões judiciais, e chamando atenção também para os entendimentos dos tribunais em relação a essa perspectiva de aplicabilidade. E para a gente passar para as nossas últimas 3 súmulas, estão todas relacionadas à responsabilidade civil em matéria ambiental. Responsabilidade civil em matéria ambiental, a gente aprende aquela premissa que é quase uma súmula, né? Objetiva, calcada na teoria do risco integral. E aí, super tranquilo, não tenho mais, aparentemente não tenho mais discussão, mas responsabilidade civil é um tema que está sempre pipocando nos tribunais. Primeiro ponto aí, né, que eu queria destacar é que... Cris, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, quais as súmulas? Você pode dizer para a gente o texto das súmulas? Claro, desculpa, eu teria que falado, Ju. Súmula 618, que fala da inversão do ônus da prova, aplicabilidade da inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental. Súmula 623, que preceitua que as obrigações ambientais elas possuem natureza própria rem, e aí sendo admissível, né, cobrá-las tanto do atual proprietário quanto dos anteriores, ficando a escolha do credor. E súmula 629, que admite, né, a condenação das obrigações de fazer ou não fazer, juntamente, né, de forma acumulada, com a obrigação de dar nos casos de dano ambiental. E aí, pensando, né, na responsabilidade civil em matéria ambiental objetiva e calcada na teoria do risco integral, objetiva, obviamente, decorrente de lei, a teoria do risco integral, uma construção jurisprudencial, um entendimento jurisprudencial já bem consolidado, mas isso não é... O fato de se afastar aqui, né, excludente de ilicitude, não necessariamente a gente tinha dúvida se isso repercutia também no ônus da prova, né? A quem caberia o ônus da prova. Entendeu-se que, ok, né, se inverte esse ônus da prova, mas a gente tem discussões, por exemplo, de quem arca com a inversão desse ônus da prova. Só há uma confusão entre o ônus da prova e o ônus financeiro da prova, né, Cris? Financeiro da prova, exatamente. Uma das discussões que continuaria, né, em relação a essa temática. Nas obrigações ambientais de natureza própria rem, também está muito relacionada à reparação de dano ambiental, né? Super afeta aí com a objetivação dessa responsabilidade, né? Com a ausência, com a desnecessidade da culpa. E ela tem o lastro, um pouquinho do lastro na recuperação, principalmente de áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas contaminadas. No Código Florestal, ela foi positivada, e
no caso de áreas contaminadas, de passivos ambientais, também a gente já está com isso bem evoluído. Mas, ok, que as obrigações ambientais de reparação de dano, elas têm natureza próprio terreno. Mas uma crítica que eu faria aqui, né, a súmula, é a possibilidade de cobrar dos proprietários ou possuidores atuais, né, a escolha do credor. Se, por um lado, isso é excelente para a proteção ambiental, por outro, isso levaria a uma insegurança jurídica generalizada até mesmo das relações sociais, né? Porque como é que você consegue ir aumentando cada vez mais essa cadeia não de passivos, mas de responsáveis indiretos pelo dano, né? Como é que você conseguiria dosar essa obrigatoriedade de reparação pelo dano ambiental? Então, eu super concordo com a natureza próprio terreno, super concordo, acho super válido, coerente que se cobra do atual proprietário. Dos proprietários anteriores, eu acho que a gente entra aí um pouco de desconexão com institutos do direito civil, que aí também caberia uma discussão só para isso. E, por fim, falando da súmula 629, né, da admissibilidade dessa condenação concomitante, né, tanto da obrigação de fazer e não fazer, quanto com a obrigação de indenizar, essa possibilidade, ela vem de uma teoria, de uma linha de raciocínio também muito coerente, né, que o dano ambiental, até que haja a sua reparação, né, primeiro que para dimensionar um dano ambiental é super difícil, para valorar um dano ambiental é super difícil, ainda que eu tenha aí a minha obrigação de fazer, que seja reparar, voltar ao estado anterior, existe um equilíbrio ecológico, existe uma sinergia, né, uma relação ecossistêmica que não necessariamente eu consigo naquela velocidade, naquele tempo, então isso, portanto, também seria indenizável. Muitas vezes é chamado de dano interino, né? Ou não só, ainda que eu consiga refazer, eu não consigo refazer exatamente da maneira como era antes, né? Então, não estaria completamente contemplado numa obrigação de fazer. Então, há ainda essa discussão, mas esse é um ponto que, apesar de simulado, ele não é pacificado. A gente tem uma divergência entre a primeira e a segunda turma do STJ sobre essa possibilidade de cumulação, e muitos casos até voltando, né, a fase probatória, e aí já entraria a súmula 7 do STJ, que não dá para fazer a revisão probatória, né, em sede de recurso especial, e aí é uma súmula que eu reporto também uma atenção específica, não só em relação aos precedentes, mas principalmente em relação aos fundamentos da decisão, que é uma coisa que ainda não está nem um pouco pacificada. Apesar de simulada, ela não é pacificada no STJ. Em linhas gerais, assim, esses foram os assuntos tratados, né, nas súmulas do STJ de 2018. Eu até brinco, eu falo que 2018, quando chegou dezembro, né, no recesso, a gente falou, ufa, agora eu vou dar uma descansadinha, né, porque foi um ano de super emoções, assim, de muita novidade. A gente sempre tem muita novidade no direito ambiental, mas uma súmula atrás da outra, e a repercussão do que pode vir a ser uma súmula, né, de fato, foi aí um ano de muita expectativa para a gente. Mas, Cristiane, eu achei, assim, ótimo esse resumo desses assuntos todos que você trouxe para a gente. Eu penso que cada uma dessas súmulas merecia um tempo específico, né, um programa, um encontro aqui para a gente falar sobre, né, porque elas todas são temas bem palpitantes, e eu extraio, assim, como uma grande lição dessa nossa conversa, a necessidade de a gente avaliar o caso concreto. Sabemos que temos os óbices já impostos, né, pelos próprios enunciados,
não só do STJ, como do STF também. Aí a gente tem a súmula 7, que veda a revisita aos fatos e provas dos autos, mas nós precisamos, nós, operadores do direito, temos que desenvolver a técnica necessária para que essas condições específicas de cada caso sejam analisados, de modo que a gente não tenha uma aplicação pura e simples das súmulas sem a análise desses detalhes, né? Eu acho que foi a grande lição que você trouxe aqui para a gente, achei maravilhoso esse ensinamento, e te agradeço muito pela participação. Aqui foi uma verdadeira aula sobre os enunciados, como a gente imaginava que seria, e a gente gostaria muito de a gente poder ter mais tempo para a gente discutir, e especialmente para tecer algumas críticas a mais aí a cada um desses temas, né? Porque nós temos aqui de críticas, a gente tá cheio de críticas para fazer, né, Cris? Super obrigada pela presença, foi um prazer ter você aqui com a gente. Juliana, mais uma vez, eu que te agradeço, né? Reitero que, além de um prazer enorme, é uma honra estar aqui, e fico à disposição para a gente estar sempre debatendo sobre as súmulas. Reitero, assim, né, minhas palavras finais, em relação da importância de como a questão ambiental vem ganhando, né, essa proporção, a ponto, né, de estar aí no rol dos entendimentos consolidados do STJ, mas também do cuidado que a gente tem que ter exatamente pela grandeza, pelo dimensionamento da questão dessa aplicabilidade pura, simples, e que ela não seja rasa no caso concreto, né? Que se leve em consideração, que se tenha em mente os precedentes, as circunstâncias fáticas, eventuais outras razões também de decidir, e a repercussão dessas decisões por uma pura e simples aplicação das súmulas, e que essas súmulas sejam cada vez mais de reflexão para a gente estar aprimorando os nossos entendimentos. Mas acho importantíssimo, né, que a questão esteja aí ganhando a atenção dos nossos julgadores, né, em âmbito do STJ. E acho que cada vez mais, né, os assuntos só pipocam. Então, fico à disposição para a gente conversar sempre que você quiser. Então, muito obrigada por dividir tanto conhecimento aqui conosco. Cristiane, foi realmente uma honra, e é uma honra ter sempre você aqui conosco, que é o nosso maior convidado. Não deixe de acompanhar os nossos programas nas nossas redes sociais para ficar atento aos novos assuntos que nós vamos trazer para você, porque é sempre com muito carinho que a gente prepara esse nosso encontro. Nos vemos em breve. Até lá!